E o próximo... Daigo Asahina, por favor. Pode entrar. Vamos lá. E aí, Daigo? Você pretende fazer faculdade? Ai, tá doida? Ai, eu não aguento mais escola não, professora. Mas então, o que você pretende fazer da vida? O que você quer ser? O Superman! ou sei lá, o Ultraman? Olha, essa é uma carreira difícil, viu? Credo, que otária! Perda de tempo isso aqui. Ou será que... esse é mesmo o seu sonho? Eu sei que isso vai ser um grande choque pra todos vocês, mas eu amo encontrar joias raras. Muitas aspas aí. Coisas que passaram despercebidas e que, de quebra, são boas. É uma sensação incrível, uma mistura perfeita de sentir que estou valorizando artistas por um trabalho bem feito, porém não muito falado, na minha bolha pelo menos, e me sentir mais cult que todos ao meu redor. Mesmo sabendo que essa sensação é vazia e mesquinha, além de totalmente incapaz de preencher o vazio existencial. Enfim, este vídeo é sobre uma dessas joias raras, que realmente, simplesmente me encantou, e eu quero muito falar dela. Em 14 de dezembro de 2022, foi anunciado que seria produzida a adaptação em anime do mangá Megumi no Daigo, Kyukoku no Orange, ou Firefighter Daigo, Rescuer in Orange, sendo que esse mangá é a continuação de um outro mangá dos anos 90 chamado só de Megumi no Daigo. E isso sendo que esse mangá original não foi adaptado em anime de TV. Eu tô até hoje tentando entender essa decisão. Digo, sim, eu sei que é importante mangá e anime estarem no mercado juntos para um alimentar as vendas do outro, mas ainda assim não faz sentido pra mim. Voltando ao assunto. Foi então que eu fiquei interessado nesse mangá dos anos 90, o Megumi no Daigo original. Aí eu esqueci disso e fiz várias outras coisas naquele ano, mas à medida que a estreia do anime foi se aproximando, eu finalmente tirei um tempo pra ler o mangá que o precedia. Devorei ele em pouquíssimo tempo, depois comecei a assistir ao anime de Orange e... bom, isso me fez acumular muitas opiniões sobre Daigos, e eu tenho um canal no YouTube, logo, só tem uma coisa a ser feita, não é mesmo? Então, pra começar, vamos dar uma conferida no primeiro mangá. Megumi no Daigo, que traduz primariamente para Daigo da Brigada de Bombeiros Me, foi um mangá de Masahito Soda publicado na Shonen Sunday semanal, começando sua serialização em 1995 e terminando em 1999, acumulando 20 volumes. Pelo número de volumes, dá pra ver que ele foi um sucesso razoável na época, no Japão. Só que, infelizmente, ele não ganhou um anime de TV, então não pôde expandir seu alcance muito além disso. Mas enfim, sobre o que é ele? Bom, sobre bombeiros. Óbvio. Mas sendo mais específico, o herói da nossa história é um jovem chamado Daigo Asahina. Recém-formado do ensino médio e da academia de bombeiros, ele está decidido a se tornar bombeiro. Bom, mais ou menos decidido. Foi uma sugestão de sua antiga professora de ensino médio, Shizuka Ochiai, depois dele dizer que queria ser um super-herói, como vocês viram na fandublagem do mangá que abriu este vídeo. Inclusive, ficou legal ela, né? Só que o Daigo... olha, ele era um aluno burrinho, ex-delinquente, e mesmo após se formar, continua burrinho. Então, apesar de ter passado no exame de bombeiros, vai ter que aprender tudo aos poucos. Ele é designado para a Brigada de Bombeiros de Medakagahama, comumente conhecida como a Brigada Me. O Me é a abreviação de Medakagahama, claro, mas também é visto por todos como sendo Me de Mettani Kaji ga Okinai, tradução Nunca apaga um incêndio, e como o Me de Medetai, auspicioso, alegre, relaxado. Por sinal, Megumi tem outro trocadilho por trás, porque além de significar Brigada Me neste universo, também era como chamavam brigadas de bombeiro na era Edo. Tantos trocadilhos. Mas como dá pra imaginar, não é uma brigada particularmente ocupada, e o fato do Daigo ter sido encaminhado pra ela mostra que ele não impressionou no exame.
Na brigada, ele é acolhido pelos seus vários veteranos, como o rígido Ueki, o tranquilo Akihiko Ono e, acima de todos, o chefe da brigada, um velho bombeiro envolto em mistérios chamado Shunsuke Gomi. Mas, bom, este é um mangá de ação, então não importa se a brigada Me quase nunca via incêndios. Agora que o protagonista shounen tá na área, incêndios aumentam 900% nessa cidade. Tudo fica bem ocupado bem rápido. E neles, Daigo se sobressai. Os primeiros incidentes são desastres pra ele, cheio de descuidos e vacilos, mas com o tempo, logo fica claro que, por mais burrinho que o rapaz seja, quando entra em ação, ele muda completamente de personalidade e se mostra sobre-humanamente competente. Mas isso só no calor do momento, ou quando está pensando no calor do momento. Sacou? Calor do momento? Porque ele é um bombeiro. E assim começa a escalada de Daigo na profissão, que vai levar ele muito, mas muito além da Brigada Me. Naturalmente, isso leva a muito crescimento de personagem pro Daigo e, claro, a introdução de vários novos personagens, como seu rival de treinamento de outra unidade, Shiro Amakasu, seu outro rival que meio que é fascinado pela fama do Daigo, Kei Kanda, do Resgate, o jornalista Akira Okano e a caloura de escola que é absurdamente gamada no nosso herói, Jun Kondo. E caso estejam se perguntando, minha personagem favorita desse mangá provavelmente é Miki Ashitari, uma figurona da divisão de resgates especiais do governo, conhecida por ser fria e calculista, mas que, na verdade, é a que mais se preocupa com salvar pessoas. E eu gosto muito que ela não demora nada pra imediatamente gostar do Daigo e usar suas conexões pra livrar a cara dele com as loucuras que ele faz. Em suma, ela é tão legal e descolada. Eu quero ser ela quando eu crescer. Mas voltando 2 frases. As loucuras do Daigo. Esse é o grande lance do Daigo. Ele é um bombeiro super talentoso, sim, mas não é nada bom em seguir protocolo. No calor do momento, a primeira coisa que ele faz é ignorar ordens e resgatar pessoas a seu próprio modo. Esses modos constantemente sendo intensos. Tão intensos que colocam sua carreira e vida em risco umas 10 vezes no decorrer desses 20 volumes. Sem brincadeira, tem 2 ocasiões separadas em que o Daigo meio que já presume que vai ser demitido após uma loucura dessas e faz uma nova loucura na profissão por causa disso. E no fim não é demitido. Nas sábias palavras de Initial D, déjà vu. Mas esse é o grande chamariz do mangá. Você continua lendo, acompanhando toda semana, pra ver qual vai ser o próximo método insano de resgate que o Daigo vai usar na próxima emergência. Primeiro ponto super positivo desse mangá: esses métodos insanos de resgate são sempre criativos, são sempre legais, imprevisíveis e espetaculares, não param até o último capítulo. E isso é maravilhoso, é incrível, já dava pra recomendar o mangá só por isso. Mas, felizmente, tem ainda mais do que isso. O Soda é um mestre em criar tensão e manter essa tensão. Sem brincadeira, várias vezes enquanto eu lia, quando um incidente finalmente era resolvido depois de vários capítulos, eu soltava um suspiro de alívio, eu juro pra vocês, sem exagero. Porque você fica tão tenso, os incidentes são sempre tão incertos do começo ao fim, e quando parecem certos, rola uma coisa inesperada de última hora pra complicar tudo 20 vezes. Você acharia que isso enjoaria rápido, mas, na minha opinião, não, nem um pouco. Eu nunca parei de ficar impactado e nunca cansei de ficar impactado. E o Daigo carrega essa tensão bem porque ele é um exemplo maravilhoso, perfeito do clássico protagonista de sangue quente de shounen. Eu ia deixar pra elogiar o traço só mais à frente, mas, bom, o traço incrível do Soda também merece mérito aqui, porque consegue passar toda a intensidade dos gritos dele, das lágrimas dele, dos risos dele. Ele é um personagem que está sempre com as emoções à mostra, então é muito bom como ele consegue transmitir essas emoções pro leitor, e de quebra, ele é um raro sangue quente não irritante. Pelo menos eu achei. E sinto que nem preciso dizer que todo o elenco de apoio dele também é fantástico. E sim, tudo isso seria suficiente pra recomendar o mangá já, mas tem mais coisa ainda. Tipo, quando eu comecei a ler o mangá, eu brinquei comigo mesmo, porque eu não tenho amigos, pensando, quem será que vai ser o vilão desse mangá? Será que vamos conhecer um incendiário profissional misterioso que está sempre causando problemas pro Batalhão Me? Ou vai ser que nem aquele jogo do Super Nintendo, o The Fireman? O fogo vai ganhar vida e ser o vilão. Bom, eu tava totalmente errado nos meus palpites, e a resposta real me surpreendeu muito. O vilão
é o próprio Daigo. Mais especificamente, é o psicológico do Daigo, porque no decorrer do mangá, a trama foca forte nessa batalha interna do Daigo com sua própria psique, que se intensifica à medida que o Daigo se conhece melhor através da profissão. Tudo começa quando a professora Shizuka pergunta pra ele após um incidente particularmente arriscado: "E se você morresse, Daigo? Não seja irresponsável." E daí, o Daigo, genuinamente, do seu jeito grosseiro e ignorante, começa a refletir sobre ele mesmo. Ele se importa de morrer em um incidente? Quando ele salva vidas, ele teme pela própria vida? A conclusão a que ele chega é: não, que é o contrário. Nos incidentes é onde ele se sente vivo. Ele caça adrenalina, ele é viciado por ela. Ele adora fazer o que as pessoas dizem pra ele que é impossível. Ok, esse é quem o Daigo é. Mas o fato dele adorar essa adrenalina significa que ele não liga pras pessoas que ele salva, pra segurança dos colegas? E após encarar essas dúvidas, ele começa a ficar existencial. E se ele só se sentir vivo num incêndio ou numa enchente? Se ele deixasse de ser um profissional do resgate, deixasse de ter que encarar esses desafios, ele teria uma razão pra viver? E por aí vai. E cara, eu fiquei besta. Eu esperava um mangá sangue quente sobre bombeiros e de brinde também recebi uma das melhores explorações de personagem que eu já vi em um shounen na vida. Não me entenda mal, não é perfeita e chega um ponto em que os questionamentos ficam tão numerosos que quase fica engraçado, mas eu ainda acho super eficaz no fim das contas. Quando terminamos a história e vemos o Daigo, vemos alguém que provavelmente ainda é burrinho e um pouquinho insensível, mas que entende muito mais da própria vida do que a maioria das pessoas e tem muita certeza em tudo o que faz. Isso... cara, isso é tão foda! E como eu já tinha adiantado, o traço do mangá é maravilhoso. Caralho. Caótico quando precisa ser, direto quando precisa ser e, acima de tudo, dinâmico. É tão dinâmico, é extraordinariamente dinâmico. As ações todas têm esse peso, essa força, parecem que vão sair da página, e isso é essencial para um mangá como este, que é uma constante demonstração de forças, sejam elas forças humanas ou da natureza. Eu voltarei para elogiar esse traço mais à frente e vocês vão entender por que quando chegarmos lá. Dito tudo isso, por mais que eu ame esse mangá, por mais que eu ache que ele tem personagens incríveis e desenvolvimento incrível e traço incrível e muito incrível em geral, ele tem algumas falhas sim, mesmo que poucas falhas. Duas em particular me chamaram a atenção. A primeira é que, sabe, por mais criativos que sejam, todo incidente desse mangá sempre termina da mesma forma, com o superior do Daigo dando uma enorme bronca no rapaz por quebrar protocolo, ameaçando demitir ou até processar ele por etc e tal. E isso inclui até superiores que são amigos do Daigo. Só que no decorrer do mangá, spoiler, eu acho, o Daigo não perde uma vítima. Nenhuma vítima sequer. Todas sobrevivem. E várias delas sobrevivem porque o Daigo quebrou o protocolo para salvá-las. Sei lá, um dos incidentes que mais me incomodou foi um pouco mais à frente no mangá, quando o Daigo meio que rouba um caminhão dos bombeiros e usa ele pra abrir um buraco na parede de um local em que umas pessoas estavam presas, e no qual elas morreriam dentro de poucos minutos se ele não tivesse feito isso. Isso é seguido por tantas reações perplexas dos outros personagens. Um monte de "Daigo, como você pôde? É loucura! Absurdo! Errado! Você ferrou um caminhão!" Não me entenda mal, eu entendo essa reação dos superiores mais podres dos bombeiros, mas até os amigos do Daigo ficam nessa. O único argumento que eles conseguem usar é: se você tivesse feito isso errado, teria matado as pessoas presas lá dentro, e assim mesmo. E ninguém contra-argumenta o óbvio. Mas se ele não tivesse feito nada, as pessoas com certeza estariam mortas, e vocês querem mesmo falar na cara delas que elas deviam ter morrido em prol de um caminhão. Eu entendo onde o mangá quer chegar, mas colocar esses argumentos idiotas nas bocas de pessoas próximas ao Daigo só faz parecer que o elenco inteiro é idiota. A lição a ser tirada de tudo devia ser, e meio que foi, mas não tão fortemente quanto podia, que a burocracia de missões de resgate devia ser pelo menos retrabalhada, sabe? A outra crítica é bem menor que essa. É só que, como tantos outros shounens longos, este mangá tem um elenco enorme de personagens que não para de aumentar, e, inevitavelmente, alguns deles ficam de escanteio.
O meu favorito desses é este baixinho aqui, o bombeiro transferido Kazuma Taira. O cara chega com uns 3, 4 capítulos sendo hypado como esse bombeiro competente demais pra estar no batalhão Me e botando moral no Daigo por ele ser incompetente, etc, etc. Mas logo o autor percebe que essa função dele é meio inútil, já que o Daigo é sempre criticado por seus superiores, além de seus 2 rivais, então não demora um volume pro Taira virar cenário móvel. Ele está lá, ele faz um ocasional comentário sobre a situação, e aí ele volta pro cenário. E ele não é o único. Como eu disse, são críticas pequenas, mas isso é porque eu tive que lutar pra achar críticas. Eu li esse mangá esperando mediano, saí com um dos meus novos mangás favoritos da vida. Bom, agora a recomendação. Eu apostaria dinheiro que esse mangá jamais virá pro Brasil. Acho que só uma publicação de Rescuer in Orange poderia dar esperanças disso, mas visto como a popularidade daquele anime não foi lá essas coisas... eu duvido muito que vai rolar. Então, Scanlations! Infelizmente, até onde eu pude ver, nenhum Scanlator brasileiro pegou para traduzir até a data de publicação deste vídeo. É fácil achar ele em inglês por aí, então só posso recomendar a leitura assim. Mas para os que não sabem inglês, lembrem-se do que eu sempre digo, encham o saco de e bajulem os Scanlators que vocês conhecem para fazer isso acontecer. Porque no mundo das traduções amadoras, ego é a única moeda que conta. Ignorando aqueles doidos que cobram dinheiro pra fazer essas coisas. Então, tá aí pra ser usada. Mas claro que este não é o fim do vídeo. Afinal, ainda temos que falar sobre o anime deste mangá. Notem que na seção do mangá, eu tomei bastante cuidado ao dizer que ele não teve anime de TV. Porque felizmente ele teve, pelo menos, um filmezinho em anime. Megumi no Daigo Kajiba no Bakayaro. Ou, em tradução livre desse subtítulo, Um Idiota no Local de Incêndio, que adaptou alguns eventos ali mais ou menos da metade do mangá. O principal deles sendo o incidente do caminhão, de que eu falei ainda agora. Ele foi lançado no ano 2000 e a produção ficou a cargo da Sunrise. Boa escolha, sabemos que eles sabem desenhar maquinário bem. Bom, apesar do formato, eu vou dar uma sinopse dele. Pareceria incompleto se eu não desse. O filme abre com um incêndio acontecendo num prédio comercial, que é tipo um shopping center. Os bombeiros já estando no local e, aparentemente, já estando contendo o fogo. Mas é então que, de repente, de um dos andares mais altos do prédio, a silhueta de um bombeiro se revela, segurando pessoas ainda não evacuadas do local. E o bombeiro joga elas da janela pro colchão de emergência embaixo, pro horror de todos. Ao fim, vemos que ele tinha um motivo para fazer isso. Ele percebeu no local que havia algo lá que faria o andar inteiro explodir. E explodir ele explode, mostrando que o bombeiro sabia o que estava fazendo, apesar de não parecer. Esse é Daigo Asahina, nosso herói. Só pausando aqui para dizer que eu achei esse jeito de abrir o OVA genial. É que, no mangá, nesse evento, nós acompanhamos o ponto de vista do Daigo. Nós sabemos por que ele tá fazendo isso desde o começo. Foi porque ele viu que a fumaça tava com uma cor estranha, era vazamento de gás, e, mesmo sendo burrinho demais pra saber por quê, os instintos dele disseram que era perigoso e era imediatamente perigoso. Mas começar do ponto de vista dos curiosos em volta do incidente é um excelente jeito de apresentar o personagem, porque você vai conhecendo ele ao mesmo tempo que os civis vão conhecendo. É tão engenhoso, é tão eficaz. Tira meu chapéu. Mas seguindo, Daigo é suspenso por 10 dias por fazer isso, durante esse período ele fica xoxo, a professora Shizuka diz que quer que ele pare de ser bombeiro porque se preocupa com ele, o que deixa ele mais xoxo e ele até pensa em fazer isso, mas seu rival Amakasu dá uma bronca nele pra ele não fazer isso e, por fim, tudo leva ao incidente final. Enquanto estava num, teatro de shows tipo ópera e tal, pra fazer uma checagem de segurança, Daigo descobre um incêndio que começou numa área oca não acessível do prédio, que logo se alastra e piora. Ele entra no local com uma equipe de resgate para salvar algumas pessoas presas no palco. A plateia que dá no palco alagou e um cabo elétrico deixou essa água eletrocutada, logo eles ficaram ilhados, juntamente com os outros membros do resgate. Daigo recebe a ordem de sair e controlar o fogo de fora com mangueiras, mas ele logo percebe que isso não vai adiantar nada e fica frustrado. Mas, ao bater na parede atrás do palco, ele percebe que ela é bem fina e, como sua manobra maluca do capítulo da semana, ele pega um caminhão de bombeiro e se choca com tudo na parede, abrindo uma passagem e salvando as pessoas.
No final, a Shizuka aparece pra ele, dá uma choradinha, sorri, final feliz. O filme resume e pula bastante coisa, mas consegue costurar as coisas que escolheu adaptar bem numa história de 40 minutos, na minha opinião, que faz sentido, apesar de deixar algumas pontas soltas. O prejuízo maior pra mim é que eu sinto que esse resumo também prejudicou a Shizuka, reduzindo ela só a mulher que se preocupa com o protagonista e meio que reclama egoístamente sobre isso. No mangá, ela também é isso, mas não é só isso. Com o passar dos capítulos, vemos mais complexidades dela, como ela percebendo que fica frustrada com Daigo como bombeiro, não só por se preocupar com a vida dele, mas também porque ela sente um pouco de inveja dele, já que ela sempre quis ser bióloga, mas abriu mão disso para ser professora, e ver o Daigo em ação a lembra disso. Ele tá seguindo o sonho dele, ela não. Camadas muito legais, que não dá pra ver no filme. E sim, eu sei, falta de tempo. Eu não tô culpando o filme por isso, eu só estou relatando mesmo. Outra coisa que tiraram quase que completamente foi o lado infantil idiota do Daigo. Tipo, olha como o Daigo reage nesta cena a Shizuka dizendo pra ele parar de ser bombeiro. Né, Asahina-kun. Kimi, shouboushi, o yamenasai. Bom, agora veja como é no mangá. Fizeram isso pelo filme todo. E funciona de boa, mas definitivamente muda um pouco o personagem dele. Se é pra pior ou pra melhor, aqui na Globo você decide. Em suma, o filme é bom, mas muito soma. Você pode assistir sem ler o mangá tranquilamente, curtir a história e se divertir, mas ainda não é um bom substituto, abre e fecha aspas, para a experiência de ler o mangá. Mas realmente não dá pra negar que ele é lindo. E eu queria muito que nós tivéssemos uma cópia um pouquinho mais clara para poder ver essa lindeza toda. E a trilha sonora de Shiro Hamaguchi é fantástica aqui. Infelizmente, eu não consegui achar a host isolada através de meios totalmente legais, pisca-pisca. Então, aqui vão umas cenas dela no filme mesmo. Sem legendas, concentrem-se na música. O elenco de voz também foi muito bem escalado, na minha opinião. Apesar do filme deixar ele mais sério, o Wataru Takagi, que também fez o Obito em Naruto, ficou perfeito no Daigo, e eu tenho certeza de que ele faria cenas de comédia dele com maestria numa adaptação mais fiel do personagem. E quem faz a Shizuka é a Kikuko Inoue, que nunca erra. Só me deixa mais triste por não ter um anime de TV com esse elenco, ele é tão ótimo. Enfim, só pra fechar, o diretor deste filme também dirigiu a 4ª temporada de The Seven Deadly Sins. Bom, acho que nem todos melhoram com o tempo. E com isso cobrimos tudo que existe de anime de Daigo Vintage, só que não tudo de adaptação dele. É isso aí, garotada. Este Daigo teve um dorama. Em 2004, a Fuji TV resolveu produzir um dorama de Megumi no Daigo, sob o nome Fire Boys Megumi no Daigo. Gosto de acreditar que, se Daigo tivesse tido um anime de TV e ele tivesse sido exportado pra cá, esse seria o nome dele, Fire Boys. Enfim, ele teve 11 episódios e estrelou Takayuki Yamada como Daigo Asahina. Da última vez que tivemos um dorama no canal, no vídeo de Bartender, eu só cobri uns poucos episódios dele, porque eu não sou muito chegado a doramas, mas... bom, na falta de uma adaptação de Daigo, eu não vou dizer não ao que me é ofertado. Então, assisti o dorama inteiro. Vamos falar dele. Mas antes de começarmos, infelizmente, o único formato desse maldito dorama que eu achei legalmente comprando com dinheiro oficialmente sem piratear absolutamente nada como ousa, foi assim, hard subbed em inglês nessa qualidade bonda.
Então, é a única coisa que eu tenho pra usar no vídeo. Mas, pra não poluir o vídeo com clipes legendados, eu vou cropar as partes das legendas, mostrando só, 70% da imagem pra vocês. De quebra, isso também deve ajudar a fugir de bots de copyright. Não gostou? Pergunta retórica, não me importa se você não gostou. Ok, explicado isso, vamos seguir ao negócio. Não muito diferente do mangá, a história começa com o nosso protagonista, Daigo Asahina, se formando na Academia de Treinamento de Bombeiros e sendo mandado para trabalhar em Medaka Gahama, que tem um corpo de bombeiros conhecido por ser bem desocupado, tranquilo e auspicioso, o Batalhão Me. Mas logo de cara, o Batalhão Me vem com umas diferenças bem notáveis. Além dos membros clássicos do mangá, como o Ueki e o Capitão Gomi, o dorama conta com vários novos também. Desses, 2 se sobressaem. Primeiro, Mahiro, a motorista do caminhão de bombeiro da equipe, que é durona, porém amigável e fiel e tal. E Shiro Amakasu. Pois é, nessa adaptação, ele trabalha no mesmo departamento que o Daigo, diferente do mangá, o que foi uma sacada bem inteligente por parte dos produtores. Os dois continuam rivais, mas agora eles ficam na órbita um do outro o tempo todo, não só ocasionalmente. E de quebra também economiza uma grana violenta que teria que ser gasta construindo o set de uma segunda central. Outras mudanças incluem a criação de uma irmã mais nova pro Daigo, que, estranhamente, se chama Miki, o mesmo nome da chefona fodona dos bombeiros do mangá, a qual ficou de fora do dorama, infelizmente, e uma repaginada completa na personagem da Jun. Agora, ela não é tiete, ex-colega de classe do Daigo, mas sim veterana dele no trabalho. Só que ela não é bombeira, ela é parte da equipe de assistência médica emergencial. A personalidade dela também mudou completamente. Em vez de ser toda atirada e animadinha e infantil, como no mangá, ela é uma moça tranquila, prestativa, competente. Acho que a palavra para resumir ela seria fofa. E na verdade, ela meio que é promovida a interesse amoroso principal do Daigo. Mais ou menos. Diferente de como é no mangá, aqui a paixonite dela pelo Daigo é levada a sério, é um amor platônico genuíno de novela. E, apesar da professora Shizuka existir e ter a mesma função que no mangá, a Jun tem muito mais tempo de cena e é muito mais empurrada pro telespectador. Ela até faz uma declaração séria pro Daigo, toda climática e tal. Ao fim da série, nenhuma das duas ganha, abre e fecha aspas, nenhum relacionamento é fechado, mas ainda assim... Sei lá, fiquei me perguntando se a produção gostava muito da atriz e queria empurrar ela mais. Não deve ser difícil imaginar a estrutura da série. Assim como no mangá, nossos bombeiros são chamados para encarar situações diversas e vão se conhecendo e crescendo como pessoas no caminho, porque a profissão nunca para e nunca fica previsível. Diferente do mangá, a história nunca segue para um caminho de autoexploração de personagem pro Daigo, mas sim foca na evolução profissional dele, com os últimos episódios narrando os desafios que Daigo precisa encarar para entrar pro resgate. Uma coisa que ele meio que faz no mangá, só que não. Mas apesar das estruturas parecidas, essa adaptação é extremamente diferente. Para começar, ela é bem mais pé no chão em termos das façanhas do Daigo que no mangá. Ele segue sendo um bombeiro talentoso no calor do momento e de rápida evolução, claro, mas as conquistas dele nunca desafiam os limites da capacidade humana. Nunca vão pro ridículo, sabe? Diferente do mangá, ele não faz uma ponte entre 2 prédios utilizando um banco e o seu corpo, ele não faz um elevador de shopping de pêndulo pra evitar a morte certa, e ele definitivamente não luta com tigres. Por sinal, sim, no mangá ele luta com um tigre foragido de um zoológico. São uns capítulos bem bizarros. Aliás, até as façanhas do mangá que a série adapta, sobre as quais eu falo já, são bem diminuídas para não fugir muito da realidade. O meu exemplo favorito, e com favorito eu quero dizer aquele que me deixou mais irritado, foi o evento em que o Daigo atravessa uma floresta a pé, carregando um paciente em estado de emergência para o hospital, depois que a ambulância encarregada disso acaba ficando atolada. No mangá, ele de fato completa esse objetivo, e todos ficam espantados e admirados dele ter conseguido carregar um corpo humano por tanto tempo através de um terreno tão ruim de andar, após um dia inteiro de trabalho e treinamento. No dorama, ele tenta fazer isso, mas só consegue chegar até a metade do caminho, com o Batalhão Me alcançando ele e cobrindo o resto do trajeto. E por algum motivo todo mundo elogia ele no final pelo que ele fez, sendo que ele claramente não fez, ele não deu resultados, a artimanha dele não foi necessária.
foi uma daquelas histórias que ficou em guerra entre ser fiel ao mangá e inventar detalhes próprios, e os dois lados não conversaram muito bem. Em parte, essas mudanças foram pra deixar a coisa mais realista, mas em parte foi limite de orçamento mesmo. O dorama é mais ou menos 50% incidentes do mangá, 50% incidentes originais. E esses 50% do mangá são os mais básicos, os que envolvem menos espaço, menos exageros do corpo humano e menos fogo, na real. O primeiro episódio do dorama conta com uma cena de incêndio impressionante, e inclusive filma várias com os atores dentro do fogo, o que maximiza a minha ansiedade de um jeito que eu nem consigo descrever. Mas depois desse primeiro episódio, os incêndios ficam cada vez mais escassos, e quando rolam, são bem menores e mais controlados por razões bem óbvias. Enquanto isso, vazamentos de gás e coisas afins são mais frequentes, também por razões bem óbvias. Eu já esperava isso, claro. Mesmo pra um filme, seria difícil fazer muitas cenas de incêndio intensas e complicadas, então, na real, já fico surpreso do dorama ter feito uma sequer. Mas agora, vamos ao ponto focal de Fire Boys, Megumi no Daigo. O Daigo, nosso Fireboy. Assim como o Ryu no dorama de Bartender, ele também foi bem alterado pra ficar mais humano. Tudo que forma o personagem continua aqui, mas é bem menos viajado. Ele é um pouco infantil, mas nem chega perto do nível de infantilidade do mangá. Ele é um pouco esquentado, mas bem menos do que ele é lá. E nas duas versões ele tem um instinto quase sobrenatural para lidar com desastres, mas no dorama esse quase ficou ainda mais quase. Francamente, eu até fiquei meio surpreso quando elogiam esse instinto em um dos últimos episódios, porque, sei lá, é tão pouco acentuado nessa adaptação que nem registra, sabe? É aquilo, eu entendo por que fizeram tudo isso, porque queriam fazer um galã de dorama, não um protagonista hiperativo de tokusatsu, então desenfatizaram os elementos mais mangá shounen da história. E, em maior parte, funciona, mas eu realmente acho que enfraquece ele como personagem. É tão fácil lembrar de pontos da evolução do Daigo no mangá, enquanto que no dorama eles são bem menos marcados. Mas a coisa mais fascinante que o dorama fez, na verdade, foi a reta final. Tipo, lembram aquilo que eu disse que um dos poucos pontos fracos do mangá pra mim era que o Daigo nunca perdia, por assim dizer, e portanto todas as broncas que ele recebe parecem supérfluas? Bom, acho que a equipe criativa de Fire Boys concordou comigo, e, de fato, o Daigo sofre uma perda aqui. Em um incêndio complicado, ele é forçado a deixar o Ueki pra trás para salvar um último civil que estava preso no local. O balde do guindaste do caminhão não aguentaria mais que 2 pessoas. E só pra piorar as coisas, a situação ficou assim por culpa de uma ação impulsiva do Daigo anteriormente no episódio. No fim de tudo, o local explode, levando o Ueki consigo, o que, naturalmente, causa um enorme baque no emocional do Daigo, que dura muito tempo pra se resolver. Definitivamente é o meu trecho favorito do dorama, por vários motivos. Primeiro, adoro drama. Nham, 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 nham. Segundo, realmente explora aquele lado do personagem que eu queria que o mangá tivesse explorado. Ele tendo que processar uma perda e reavaliar a própria forma de agir. E terceiro, um bônus, permite a Takayuki Yamada exercitar seus músculos dramáticos. Ele já atuava bem até esse episódio, aliás, todo o elenco manda muito bem nesse dorama, mas aqui ele foi desafiado a mostrar luto genuíno e, pelo menos na minha opinião, ele mandou muito bem. Dito tudo isso, não foi a execução mais perfeita desse conceito também. Minha principal queixa é só que o Ueki recebe pouquíssimo foco no resto do dorama, então, no episódio da morte dele, do nada ele se torna proeminente na história e aprendemos sobre a família dele e os sonhos dele. Em suma, é um episódio carregado de avisos telegrafados de morte, ou death flags, o que torna ele hilário quando cai a ficha pra você. Teria sido muito mais eficaz se tivessem dedicado mais tempo ao personagem antes disso. E pensar isso quase faz parecer que isso ainda não tinha sido planejado quando começaram as gravações. Que feio. Ok, pra fechar, deixa eu ver minhas anotações aqui. O episódio 4 tem uma sequência fenomenal em um dos incidentes originais do dorama. Neste episódio, um civil estranho anda complicando a vida dos bombeiros, fazendo falsas denúncias de incêndio, por exemplo, por uma razão que só é revelada mais pro final dele. Anos no passado, a esposa dele morreu em um incêndio no qual o Capitão Gomi trabalhou, e ele está crente de que o Gomi largou ela lá pra morrer, pra salvar outras pessoas, e quer vingança. Após altas Daigo investigações, nosso protagonista obtém uma fita da ligação de emergência feita à polícia pela esposa naquele dia, que revela o que realmente aconteceu. Não se engane, isso é
muita forçação de barra sob vários aspectos. Por exemplo, o fato desse telefone de linha ficar funcional em pleno incêndio por tanto tempo, o áudio do que foi dito ser tão claro e audível, a falta de reação do atendente. Mas a sonoplastia e a atuação de voz no áudio são fenomenais e resultam nessa cena intensa, pesada, envolvente, daquelas que faz você soltar um ar que você nem sabia que estava aprendendo. Ou seja, foi a que mais chegou perto de passar o fio do mangá. E o mais incrível é que é só áudio. Não tem uma reencenação dramática do que aconteceu com os atores, provavelmente para economizar orçamento, mas releve. É só o elenco ouvindo o áudio em silêncio e mostrando reações que variam do sutil ao não sutil. É o tipo de cena de audiovisual que eu mais admiro, a que consegue causar um forte efeito usando bem pouco. Em suma... Ok, próxima anotação... O episódio 8. O episódio 8. Ele é um episódio focado na Mahiru, a motorista do caminhão de bombeiros, e é direcionado a acabar com o machismo pra sempre! Ou pelo menos relativizar o machismo pra sempre. Basicamente, a Mahiru fica numa posição meio estranha quando um senhorzinho resgatado fica meio que fazendo falsas chamadas pra ela fazer companhia pra ele no lugar da finada filha dele. E além disso, ela pega os rapazes do batalhão tendo esta conversa super cabeça aqui. O que deixa ela bem em dúvida consigo mesma. Ela quer trabalhar pesado, é o sonho dela, mas ela é limitada pela sua capacidade física como pessoa do sexo feminino. E além disso, o Capitão Gomi nos informa que o papel limitado das mulheres no ramo dos bombeiros é positivo e certo, por uma razão bem simples. Shinzo Abe ficaria tão orgulhoso. Mas no fim, ela salva aquele senhorzinho de novo e conclui que ela não tem por que querer operar mangueiras e afins porque o trabalho dela de dirigir o caminhão é tão importante quanto. Uma vitória esmagadora do feminismo. É aquilo, eu não vou comentar muito sobre esse episódio porque eu não sou mulher, não sou japonês, não estudei feminismo na faculdade e não estou em 2004, mas só vou dizer que... as vibes são ruins. As vibes não são legais. Como última observação, no último episódio, do nada a Mahiru resolve chamar o Amakasu pra sair, após 10 episódios de não mostrar nenhum interesse em particular pelo rapaz. Porque... dorama. Em conclusão, Fire Boys é uma conversão bem competente e fascinante do mangá de Daigo para um novo formato. Nem de longe serve como substituto para ler ele, mas se você for um grande fã do mangá ou ficar fissurado nele da noite pro dia que nem eu, vale conferir pela curiosidade. Ele tenta umas coisas bem interessantes. E pelo que eu vi por aí, foi bem gostado por fãs de dorama vintage, não leitores do mangá. Então, acho que fica a recomendação, mais ou menos, se você achar uma forma de assistir. Se ao menos estivesse disponível numa qualidade acima de 120 pixels. E como sessão final do vídeo, vamos falar da coisa que me fez formular o vídeo para começo de conversa. Firefighter Daigo, Rescuer in Orange. Ou, em bom japonês, Megumi no Daigo, Kyukoku no Orange. 21 anos após o término do mangá clássico, Masahito Soda resolveu surfar na onda de nostalgia de fazer revivals de coisas velhas e fez uma continuação da coisa velha dele, com este mangá, que é uma continuação do Daigo clássico, só que nova geração, com jovens novos e tecnologia nova e, sei lá, um pouco de política. Sabe como é? O mangá é publicado na revista Shonen Magazine mensal e, na data de publicação deste vídeo, já acumulou 9 volumes. A única outra informação que eu tenho sobre ele eu quero guardar para mais tarde, fazer surpresa para vocês. Então, vamos logo à sinopse. Mas antes de chegarmos na sinopse de Orange, acho importante contar como o mangá anterior termina. Digo, não são eventos que têm uma ligação direta com essa continuação, mas sinto que vai ajudar no entendimento dela. Aviso de spoilers, pule pra esse tempo se preferir evitar, etc, etc. Enfim,
O arco final do mangá vê a Shizuka enfim decidindo largar a vida de professora e se aventurar na biologia, inspirada no Daigo, indo numa expedição de estudo de insetos na Indonésia através da faculdade. Mas claro, como não podia deixar de ser neste mangá, a mata em que ela estava estudando sofre o maior incêndio do universo. Daigo imediatamente faz de tudo e quebra tudo quanto é regra para ir lá e ajudar não só ela, mas também um pequeno povoado que ela resolveu ajudar e proteger durante o incêndio. A Shizuka é tão da hora, cara. O dorama tratou ela tão mal. Enfim, tudo dá certo no final, incêndio contido, amizades firmadas, romance, felicidade, viva! Nos últimos capítulos, pulamos 7 anos no futuro para descobrir como ficaram as coisas. Daigo continua trabalhando como membro de uma unidade de resgate especial e é basicamente uma celebridade internacional, visto como o profissional de resgate que pode resolver qualquer parada no mundo todo. Mas ele acaba de ter sua primeira filha com sua esposa, Shizuka, e está pensando em deixar a vida de resgates para trás, mas promete que vai continuar nela por, abre aspas, alguns anos mais, fecha aspas. Daigo Orange começa vários anos depois disso, uns 20, creio eu. Daigo Asahina sumiu do mapa, ao que parece, após vários anos de muito trabalho exemplar, incluindo um famosíssimo resgate que realizou num enorme incêndio em um enorme hotel. Menciono ele porque será repetidamente relevante daqui pra frente. Enquanto isso, Amakasu foi promovido a uma posição bem alta das coisas. Eu sempre me confundo com patentes e cargos. É super importante para bombeiros e resgate, é só isso que importa. Ele também será relevante depois. E a Shizuka não foi mencionada até agora, então vai saber. Mas nosso protagonista não é nenhum desses 3. E, na verdade, não é um protagonista, mas sim 3. 3 jovens profissionais, já experientes como bombeiros, que começam a história entrando pro resgate, que usam os macacões laranja. Daí o título da obra. O primeiro que conhecemos é Shun Onoda, um jovem não muito maduro, bastante impulsivo e inseguro, e meio gado também, mas ao mesmo tempo que leva resgates extremamente a sério devido a ser extremamente empático com as vítimas, a ponto de se pôr em risco por isso. O segundo é o novo Daigo. Este é Daigo Toake, um jovem bem serião e calado, com sérios problemas de empatia, mas não necessariamente antipático, que é um prodígio, tendo habilidades quase sobre-humanas no resgate e a mesma mania de seu velho xará de exceder os limites do próprio corpo para resgatar vítimas. Dito isso, ainda é bem mais obediente e regrado que o Asahina foi em toda a sua vida. Mais à frente, aprendemos que o nome dele não é Daigo, ou pelo menos não era Daigo. Quando criança, ele sofreu muito bullying por ser filho do homem que causou o incêndio do hotel gigante lá. Viu? Eu disse que ele seria relevante. Até que finalmente passou a morar com parentes distantes em outra cidade, que aconselharam ele a adotar um novo nome também. Ele escolhe o nome Daigo quando Daigo Asahina visita ele no hospital, apalpa ele de uma forma extremamente estranha e diz que ele precisa se tornar um profissional de resgate e salvar um monte de gente, que é o destino dele e tal. E por fim, Yuki Nakamura. Na infância, ela foi salva pelo Daigo Asahina no incêndio do hotel. Tava todo mundo no hotel. Esse hotel gerou todos os atuais bombeiros do Japão, o que encorajou ela a perseguir a profissão. Apesar de meio fria e de poucos amigos, ela é extremamente inteligente, responsável e talentosa, mas é limitada pelo seu físico feminino. Mesmo passando na prova de resgate com maestria, ela fica sem ser chamada por muito mais tempo que os outros 2. Na verdade, ela só é chamada bem depois pelo Amakasu, que resolve organizar uma equipe secreta de resgate de elite, uma equipe de resgate underground, para se preparar para um grande desastre que virá nos anos seguintes e que muita gente sabe que virá por algum motivo. Eu queria muito que o mangá revelasse que foi uma vidente que contou pra ele, seria muito engraçado. Enfim, durante a história, pelo menos até o que saiu até agora, acompanhamos a crescente amizade entre esses 3 heróis. Bom, na verdade, entre o Daigo e o Shun, já que a Yuki fica longe deles 90% do tempo, suas conquistas na profissão e o preparo secreto deles pra esse tal grande incidente que virá um dia. E vamos aprendendo mais sobre os demônios internos deles também, eu acho. No nível conceitual, eu gosto muito de Daigo Orange. Vou chamar só de Daigo Orange daqui pra frente, é mais fácil. Eu sinto falta do antigo Daigo e os personagens daquele mangá? Claro que sinto, mas também sinto que a história daquele Daigo fechou bem. Ele aprendeu que a vida dele valia mais que só como profissional e passou a dedicar ela às pessoas que ama. O crescimento de personagem dele se concluiu, se continuasse, eu acho que só estragaria. Então, o que ficou faltando? Bom, acima de tudo, faltou cobrir mais das atividades do resgate.
O Daigo original, no decorrer da história, fica num longo vai e vem sobre a quanto se ele ia entrar pro resgate ou não, e no último arco, que eu descrevi ainda agora, ele estava estudando para isso quando a situação da Indonésia rolou. O que quer dizer que nunca vemos ele trabalhando muito no resgate. Não vemos o quão diferente ou parecido o resgate é com o Batalhão Me. Então, começar a história já pulando os bombeiros e indo direto pro resgate foi bem inteligente. E a ideia de ter 3 protagonistas também é ótima para destacar esse mangá do antigo. É diferente, permite um foco interpessoal que era mais limitado com o Daigo Vintage. Outra coisa bacana de Orange é a evolução na tecnologia. Afinal, o mangá original é da década de 90, e desde então, toda a tecnologia do mundo melhorou muito, incluindo tecnologias usadas para resgates. Então, essa nova história permitiria dar todo esse destaque a ela, o que é algo que claramente sempre interessou o Soda. Num ponto do mangá clássico, a equipe do Daigo recebe vários effects, uma versão ultra aprimorada da típica mangueira de bombeiros, que era relativamente nova na época, e o texto baba muito nessa coisa, parece quase um merchan. Então, explorar avanços tecnológicos já estava nos planos, e agora os planos estão sendo postos em prática. Boa coisa no geral. E claro, o fato do novo Daigo ser extremamente diferente do antigo Daigo é uma coisa muito boa. Eu não ia querer ler a mesma história de novo com um clone do antigo protagonista, sabe? E o mangá ocasionalmente vinga esse potencial, especialmente nos resgates. Eles continuam criativos, as situações continuam mirabolantes apesar de ainda pautadas na realidade, e ter múltiplos protagonistas trabalhando neles simultaneamente gera uma nova dinâmica que consegue ser bem legal às vezes. Consegue ser bem neketsu, forte amizade entre homens. Descontando a Yuki, porque ela aparece bem pouco, especialmente em resgates. E esses homens, incluindo a Yuki, são personagens bem completos. O Shun foi o que eu mais levei tempo pra me afeiçoar, já que no começo a infantilidade dele era no profissional e, portanto, particularmente irritante. Além de que ele era gado da Yuki, ninguém gosta de um gado. Mas ele foi evoluindo bastante, com os defeitos dele aparecendo mais esporadicamente e as qualidades dele vindo à tona mais, como a enorme empatia dele. Uma das minhas cenas favoritas até agora é quando ele finalmente visita o quarto do Daigo pela primeira vez, depois de vários capítulos da amizade dos dois sendo desenvolvida, e fica perturbado ao ver que o quarto do amigo não tem nada além de equipamentos de treino e materiais de trabalho, que o Daigo não tem nenhuma alegria genuína na vida, só comprometimento com o dever. O Shun tenta, mas não consegue segurar seus sentimentos, e chora bem na frente do amigo. A lifeless room. Almost like your empty heart. Como eu disse, boa caracterização, bom desenvolvimento de personagem e tal. Nossa, falando tudo isso, deve parecer que eu gostei muito desse mangá, né? E... eu bem que queria que esse fosse o caso. Mas não é. Esse mangá falha em tantas coisas em que o original não falhava, eu nem sei por onde começar. Acho que dá pra começar pelo principal problema. O sangue esfriou. Antes era um dragão e agora é tipo, sei lá, uma iguana. Não é que Orange não tenha momentos desesperados, ou personagens gritando de emoção, ou situações intensas. Ele só não convence com nenhuma dessas coisas. Eu passei muito tempo refletindo por que eu senti isso, e concluí que é devido a duas coisas: foco e traço. Foco porque essas situações ou passam rápido demais ou não têm o foco necessário, sendo interrompidas por outras coisas menos impactantes ou por alguma exibição não muito interessante de uma nova tecnologia. Eu elogiei isso antes mais pela ideia do que pela execução. E traço porque... o traço deu uma decaída legal. Eu não sou expert em arte, mas... parece pra mim que ele agora é feito com muito mais auxílio digital. O que não precisa ser um problema, mas que é um problema aqui. Falta uma ferocidade nas reações, nas poses, nos cenários, até em elementos tipo fogo e fumaça. A única qualidade do mangá clássico que eu diria que sobreviveu, em termos de traço, foi a qualidade das expressões dos personagens. Elas continuam com a mesma vida de sempre, mas realmente não é o bastante, cara. Uma expressão bem desenhada só fica bizonha em cima de um corpo duro e robótico.
tudo perdeu vida. O que é um crime seríssimo aqui, porque a coisa mais incrível do Daigo original era quanta vida aquele mangá tinha, quanta energia e quanta emoção. É até meio deprimente de observar. Comento mais sobre isso daqui a pouco. Os personagens não são ruins, mas o ritmo da evolução deles é esquisitíssimo. Em suma, a impressão que dá é que muita coisa acontece entre um evento e outro, coisas que impactam as relações entre os personagens, mas que nós não vemos e, portanto, não sentimos. A evolução não parece orgânica, eles parecem se afeiçoar ou se afastar no ínterim de duas histórias que não mostram esses desdobramentos. E o resultado final é só estranho. Isso vale para acontecimentos fora deles também. A transição de um incidente para o outro sempre parece ou súbita demais ou sutil demais. O pior exemplo se dá ali pelo volume 5. Num certo resgate, Daigo e Shun perdem sua primeira vítima, uma mulher grávida que estava prestes a dar à luz. Mas felizmente, o bebê sobrevive, ou melhor, os bebês, eram gêmeos. E, para agradecer, o pai dos recém-nascidos batiza os dois de Daigo e Shun. Muito fofo, muito legal. Bom, mas aí, o mangá faz um time skip de vários anos para quando os gêmeos já estão crescidos e trabalhando com resgates. Ok, meio brega e desnecessário, mas nada demais, né? Errado! É uma coisa demais! Pra começar, ver essa cena de cerca de 20 anos no futuro só me faz pensar que o caso do mega incidente épico de proporções bíblicas que a vidente previu não foi grande coisa, né? Digo, a sociedade parece ter se mantido de boa. Ah, mas um incidente desses não acabaria com o mundo, não é como se o terremoto de Tohoku tivesse causado o fim da humanidade. Mas a obra realmente faz parecer que esse incidente causaria um impacto desse tamanho. E com essa cena, ela imediatamente deixa implícito que esse não foi o caso. Digo, a menos que o incidente ainda não tenha acontecido e o mangá realmente espere que eu queira seguir 20 anos da carreira dos protagonistas até isso acontecer. E se for esse o caso... Ok, mas a pior parte não é isso. A pior parte é que, logo depois dessa cena, o mangá não volta pro trio principal imediatamente. Ele muda o foco para um outro polo com novos personagens. Estes dois jovens bombeiros que, para suas infelicidades, precisam segurar vela para dois superiores bonitões que estão batendo um papo pseudo-sério sobre o futuro da profissão e legado dos bombeiros e blá blá blá. E sabe o que o mangá e a adaptação em anime também, diga-se de passagem, esqueceram de fazer? Deixar claro que não estamos mais no time skip. Zero cartelas ou símbolos de cenário indicando a volta no tempo. Sério, eu fiquei tão confuso por todo esse trecho da história. Pensa bem, você pula 20 anos no futuro, depois troca para um polo completamente diferente de personagens, incluindo dois jovens bombeiros de idades próximas logo após nos mostrar dois jovens bombeiros gêmeos, e acha mesmo que isso não fica confuso? Assim, é uma coisa pequena, claro, e tudo fica claro quando voltamos pra turma do Daigo uns capítulos depois e vemos que eles não têm nenhum fio de cabelo branco ou rugas mal desenhadas, mas pra que fazer desse jeito? Não tem nenhum propósito narrativo ou artístico, é só estúpido. Infelizmente, não é o único momento assim em Orange. É frustrante, é irritante, é burro. Eu elogiei os personagens, mas... eu tenho todas as ressalvas do mundo sobre eles, especialmente a Yuki. Antes de começar, lembrando, eu sou um homem cis, sem nenhuma formação em estudos feministas, então não bote muito peso na minha opinião. Essa opinião sendo a de que... a Yuki não funciona. Primeiro que ela só não é muito gostável. Digo, a motivação dela é super compreensível, zero crítica ali, mas diferente do Shun, eu sinto que não fazem um esforço muito grande pra amenizar os negativos dela. Inimizades constantes, estranha frieza geral e, sei lá, só um ar desagradável mesmo, uma falta de carisma, de joie de vivre. Mas o maior problema pra mim é uma questão de feel. É estranho, finalmente temos uma bombeira genuína em Daigo, depois de tantas personagens femininas lamentando não terem a constituição física necessária para o trabalho e operando pelos arredores e tendo que serem protegidas porque serão todas mamães um dia. Não, eu nunca vou perdoar você por isso, Dorama. O que é legal, é da hora, e ela é até recrutada para uma unidade de elite para lidar com super incidentes porque ela é super habilidosa. Mas, mesmo assim, de alguma forma... eu acho ela uma personagem mais fraca, uma mulher mais fraca,
que as mulheres não bombeiras do mangá clássico e até do dorama. Acho que um dos problemas é que, apesar de todas essas regalias, o mangá falha miseravelmente em mostrar a Yuki sendo eficaz, descolada, eficiente, útil. Sei lá, a coisa mais útil que ela fez até agora foi ajudar em segredo um resgate do Daigo e do Shun, o que é legal, mas, sei lá, realmente pareceu que ela só estava complementando o resgate dos outros. Ela, em si, não causou tanto impacto, ainda mais somado ao problema de Orange ser ruim de comunicar o desespero e urgência de uma situação, incluindo essa. E claro, também não ajuda o fato de ela estar sempre distante dos outros protagonistas e de estarmos sempre acompanhando o ponto de vista do Shun e do Daigo. O Shun só vê a Yuki como objeto romântico sexual, o que faz ela parecer só o interesse amoroso da história, não uma dos 3 protagonistas. É insano, cara. Até a professora Shizuka, cuja função primária naquela história era ser o interesse amoroso do protagonista, era menos objetificada que esta moça que não era pra ser isso. Ela é só tão mal executada. Eu não odeio a Yuki, mas eu odeio o modo como ela é escrita. Esta continuação, ocasionalmente, tenta se vender como mais complexa que o original. E com isso eu quero dizer que tem muitas cenas de personagens em escritórios, ou ocasionalmente restaurantes, conversando sobre coisas sérias. Coisas intensas e sérias. Muito adulto, muito serião, artístico. Só que tem um problema com isso. As conversas são sempre insuportavelmente vazias. Eu vou resumir como mais ou menos todas elas funcionam. Olá, pessoa que eu conheço há muito tempo. Há quanto tempo? Sim, muito tempo. Então, como você vê a decadência das forças de resgate deste país? Muito triste, acho muito triste, muito decadente. Ainda mais porque vai ter aquele incidente horrível daqui a uns anos, do qual todos temos ciência de alguma forma. Exatamente. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito que Daigo Toake, Shun Onoda e Yuki Nakamura são a luz da esperança da nova geração, que irá iluminar essas trevas e resolver a situação com magia, sei lá. Concordo, pessoa que eu conheço há muito tempo. Tchau. Emocionante, não é mesmo? O resultado final é uma obra que se acha muito, mas não mostra muito. Um negócio extremamente frustrante. Eu queria tanto gostar de Daigo Orange. Eu tentei, cara. Eu tentei tanto. Mas realmente não dá. Tem os ingredientes para uma boa história aqui. Se eu fosse dar uma de consultor de roteiro pro autor e dar sugestões, acho que a primeira seria manter o trio principal unido por mais tempo e fazer a Yuki fazer mais coisas. Nem que isso necessitasse a coincidência forçada dos 3 serem contratados para a mesma unidade ao mesmo tempo. É um mangá, coincidências acontecem. A segunda coisa seria só ritmar melhor a história e organizar as prioridades dela. O leitor quer ver os protagonistas evoluindo e acidentes emocionantes sendo resolvidos, não superiores tendo as conversas mais vazias do mundo. Aumente um, diminua o outro. E a terceira, francamente, esquece esse papo do incidente lendário que virá daqui anos e destruirá o mundo, sei lá. Eu entendo o propósito. É pra deixar marcado um objetivo final pra história, fazer o leitor sempre conferir o capítulo seguinte até esse objetivo chegar. Mas, pra começar, é um objetivo nebuloso demais e impessoal demais. Sabe, você quer ver, sei lá, o Naruto virar Hokage um dia, porque isso é importante pro Naruto, é parte de quem ele é, e, sabe, nós partimos do pressuposto que os leitores querem saber se o protagonista vai cumprir um certo objetivo. Mas o incidente aqui, por outro lado, não tem nenhum peso pessoal pros nossos 3 protagonistas. Eles estão a 9 volumes sem nem saber que isso vai rolar, então, por que eu ligaria? Ok, grande incidente, vai destruir cidades e... Foda-se! Você acha que eu tô super interessado em saber se vai ser um terremoto, um tsunami, ou o Monte Fuji entrando em erupção, ou, sei lá, uma invasão alienígena? Porque... Não, isso realmente não me interessa, não é por isso que eu peguei esse mangá pra ler. No fim, só serve pra perder tempo, que poderia estar sendo melhor gasto no desenvolvimento dos personagens, o que me faz odiar a ideia ainda mais. Em suma, eu tiraria ela completamente, ou pelo menos não ficaria chamando atenção pra ela o tempo todo, não vale a pena. Acho que só essas 3 mudanças já melhorariam bastante a coisa, mas acho que já estamos 9 volumes atrasados demais pra pensar em melhorias, né? Uma pena. O mangá foi adaptado em anime em 2023, durando 23 episódios. Uma produção da Brains Base, que foi simulcasteada por aqui pela Crunchyroll. Lado positivo da adaptação,
O elenco de voz é muito bom, fora o Katsuyuki Konishi como Daigo Asahina. Não curti essa escalação. Diferente do Wataru Takagi, não colou pra mim. Outro lado positivo que... é uma positividade relativa, é que é uma adaptação super fiel do mangá, quase quadro por quadro. Então a experiência é replicada muito bem e tal. E a trilha sonora de Norihito Sumitomo, o compositor de Dragon Ball Super, combinou com o tom do anime direitinho. Não tenho reclamações sobre ela, é possivelmente o elemento com mais energia aqui. E eu gosto da abertura e dos dois encerramentos, são muito bons. E como deu pra ver por essa lista de positivos, a parte visual é onde ficam todos os negativos. Olha, não vou medir palavras. Esse anime é feio. Feio, feio, feio. E visto que eu já não achei o mangá super bonito, sinto que isso diz muita coisa. Eu consigo ver que fizeram um bom esforço para replicar as expressões faciais do Soda, e eu admiro isso, mas de nada adianta elas quando a animação é tão limitada e dura e sem nenhum impacto e péssima em replicar movimentos complicados e elementos da natureza. Sei lá, pra fazer um bom anime de Daigo, duas coisas são vitais, eu sinto. Saber comunicar fortes emoções, fazer os gritos dos personagens parecerem que estão atingindo sua alma e tal, e desenhar bem coisas tipo fumaça, fogo, água, deslizamentos, porque aparecem com bastante frequência, sabe? E tem muito destaque, o tempo todo. E cara, das várias coisas feias de Orange, eu sinto que essas são as que ficam mais feias. Olha essa fumaça, olha essa água, olha esse desabamento. É tudo uma lástima, é tudo tamanha lástima. Tudo o que fizeram foi acabar piorando a experiência de Daigo Orange, que já nem era lá tão boa. Mas só pra deixar claro, eu não acho que foi por falta de habilidade dos animadores, nem nada assim. Na verdade, eu nunca acho que é isso, porque eu não sou uma criança e eu sei o quão infernal é produzir uma animação. E esta animação parece ter sido particularmente infernal. Não só tiveram 2 episódios de recapitulação durante a exibição, que são produzidos quando a produção tá tão atrasada que não conseguem terminar o episódio da semana em questão, mas também usa o truque Dragon Ball Z de ter longas recapitulações no começo de todo o episódio, às vezes chegando aos 3 minutos, o que é insano pra um anime com episódios de 21 minutos cada. O mais engraçado é que, mesmo assim, o anime consegue parecer arrastado. Mas não é culpa dele, ele adapta o mangá em um bom ritmo, é que o mangá é arrastado. Então, eu não gostei desse anime, francamente. Mas o louco é que ele foi muito bem de audiência no Japão, superando até as estrelas da Toei, One Piece e Pretty Cure. Mas isso pode ser mais porque ele teve um excelente bloco de exibição, o de fim de tarde de sábado. Até Time Bokan 24 ia bem nesse. Mas apesar disso, duvido muito que haverá uma segunda temporada. Não devido ao constante derretimento da produção, apesar de que isso colaboraria, mas sim porque o anime adaptou quase tudo que já saiu do mangá. Sim, os 9 volumes. E ainda assim ficou arrastado, esse mangá é muito arrastado. Então, seria necessário esperar mais uns 4 ou 5 anos pra acumularem mais volumes pra serem adaptados, e eu não vejo isso acontecendo. Mas a pergunta que fica pra mim é: como piorou tanto, cara? Como Daigo foi do topo do mundo pro fundo do poço, mesmo com o mesmo autor? Bom, a provável resposta pra isso é óbvia. Ele envelheceu e o sangue quente dele esfriou. O que é normal, acontece com virtualmente todos os artistas neste planeta. À medida que nossos corpos e mentes perdem energia, é natural as obras perderem também. E o autor de Megumi no Daigo é só humano. Dito isso, eu tenho que resistir muito à vontade de mergulhar em conspirações e jogar a culpa no Kuro Tomiyama. Eu escondi essa informação pra fazer surpresa agora. Na verdade, o Soda não é o único autor de Kyukoku no Orange. Ele divide o título com Kuro Tomiyama, que antes trabalhou como seu assistente em obras tipo o mangá de corrida Capeta. Eu não sei nada sobre ele não tem nenhum trabalho solo que eu possa julgar, mas basicamente, a parte do meu cérebro que não quer acreditar que o Soda deu essa piorada enorme quer muito acreditar que é tudo culpa do Kuro, que o péssimo ritmo e traço piorado e personagens mal utilizados são tudo obra dele. Mas provavelmente o Soda só envelheceu mesmo. Tenho que aceitar isso. E essa foi a minha retrospectiva de Daigo, um bombeiro da pesada. Um mangá noventista incrível e criminosamente subapreciado, suas curtas adaptações e sua continuação decepcionante e a adaptação decepcionante dela. Apesar de fecharmos nessa nota meio negativa, o mangá original, que eu só conheci ano passado,
vai viver pra sempre no meu coração. Pelo menos eu espero. É simplesmente bom. É tudo que eu gosto em mangás de ação dos anos 90, com quase nada do que eu não gosto. Personagens vivos e fortes, situações tensas e desesperadoras, soluções criativas e divertidas, crescimento palpável de personagem e, acima de tudo, uma representação perfeita, intensa, convincente do poder da força de vontade humana. É tudo de bom. Inclusive, é por isso que a sessão dele foi tão curta neste vídeo. Eu quero que vocês confiram. Parte de mim gosta de pensar, deviam ter feito uma adaptação em anime dele, não do Orange. Eu concordaria se o anime tivesse sido feito nos anos 90, mas para uma adaptação moderna, bom, duas coisas. Primeiro, se usassem a mesma equipe do Orange, sob as mesmas condições de trabalho, eu acho que daria ruim do mesmo jeito, e poderia até manchar a reputação do mangá. Segundo, seria rushado com toda certeza. O mangá tem 20 volumes recheados de coisas legais. Para mim, uma boa adaptação dele precisaria de, no mínimo, uns 3 cours. Isto é, 39 episódios. E eu duvido muito que dariam tudo isso para este mangá não necessariamente milionário. E como eu disse antes, eu nem posso torcer para o mangá ser publicado por aqui, porque as nossas editoras só querem saber de coisas curtas, novas e ou de autores cultuados tipo Junji Ito. Então, não, eu não acho que Daigo, o original, vai ganhar mais. Apesar de, claro, sempre torcer por isso. Em vez disso, vou só ficar grato de ter conhecido esse mangá, porque eu adorei tanto ele. Eu nem fui uma criança dessas, eu nunca tive opiniões muito fortes sobre bombeiros, mas este mangá me convenceu a me importar com eles, rir com eles, chorar com eles, sentir a dor de ter que me despedir deles. E qualquer mangá capaz disso é um mangá muito especial. Se isso pareceu especial pra vocês também, recomendo demais que vocês leiam, através de qualquer método necessário. Métodos legais, claro. Não tenho mais a dizer, é só um bagulho muito bom. Muito obrigado por essa dádiva, Masahito Soda. E muito obrigado por este meu novo fetiche por bombeiros. Dá um like e se inscreve.